vimos, o consumo é o componente do PIB que representa o gasto que as famílias têm com bens e serviços para viverem e melhorarem a sua qualidade de vida. Isso vai incluir compras no supermercado, uma ida ao cabeleireiro, uma passagem de avião, enfim, gastos cotidianos da nossa vida. Nesse vídeo, nós vamos examinar quais são os determinantes dessa variável, ou seja, vamos analisar do que depende o consumo. O consumo depende, em grande parte, de quanta renda você tem, o que é chamado de renda disponível. A renda disponível é o dinheiro que sobra depois que você pagou os seus impostos ou o montante total depois que você recebe alguma transferência do governo. A renda disponível é representada por YD, e nós voltaremos a ela mais adiante. Então, o consumo é uma função da renda disponível. O sinal positivo embaixo de YD significa que quando a renda aumenta, o consumo aumenta também. Mas tem um detalhe, e se a sua renda for zero? Se a sua renda for zero, o modelo assume que você ainda vai gastar alguma coisa para suprir as suas necessidades básicas. Ou seja, existe um componente do consumo que independe da renda e que é positivo, chamado de consumo autônomo. Esse consumo autônomo ele é representado por C0. Se você não tiver renda, você pode, por exemplo, vender seus ativos ou pegar um dinheiro emprestado para poder consumir alguma coisa. O outro componente do consumo, este sim dependente da renda, é chamado de propensão marginal a consumir e é representado por C1. O C1 é um número que pode variar de 0 a 1 e que representa o quanto a mais você gasta se receber R$1 a mais. Vamos pensar em um exemplo. Suponha que uma família tenha uma renda disponível de R$1.000 e que seu consumo autônomo é de R$200. Ou seja, se a renda da família for R$500 ou R$5.000, o consumo autônomo ainda seria os R$200. Suponha que a propensão marginal a consumir desta família seja 0,7. Isso quer dizer que a cada R$1 a mais de renda disponível, a família irá aumentar o seu consumo em 70 centavos e irá poupar os outros 30 centavos. Nesse exemplo, o consumo total da família será os R$200 de consumo autônomo mais os 0,7 vezes os R$1.000, que é a renda disponível da família, num total de R$900. Os outros R$100, eles vão para a poupança dessa família. Então, a nossa função do consumo é definida por C igual a C0 mais C1 vezes YD, que está ilustrada no gráfico. Essa é uma relação linear positivamente inclinada que indica que o consumo cresce com a renda disponível, mas em uma proporção menor do que 1 para 1. Agora falta definir a renda disponível YD. A renda disponível nada mais é do que a renda Y menos o saldo líquido entre os impostos pagos e as transferências recebidas do governo, representado por T. Substituindo o YD na função consumo, temos que consumo é igual ao consumo autônomo mais a propensão marginal a consumir vezes a renda Y menos os impostos T. Ou seja, o consumo é uma função da renda Y e dos impostos T. Quanto maior a renda, maior o consumo, mas em uma proporção menor do que 1 para 1. Quanto maiores os impostos, menor o consumo, também em uma proporção menor do que 1 para 1. Com isso, vimos agora os determinantes de todos os componentes do PIB para uma economia fechada. Até a próxima aula!